Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindo à segunda parte de Doutrina e Convênios 67 a 70, com o irmão Peter Widmer. Peter, isso tem sido fantástico até agora. Você corrigiu a maneira como eu vejo os profetas. Agora estou oficialmente livre de inveja. Sou completamente humilde. A partir deste momento, é ótimo. Sou 100% paciente, você fez um trabalho muito bom. Mas precisamos passar da sessão 67. O que você quer fazer com a 68? E o resto dessas sessões? O início de 68 enfatiza que as palavras dos élderes, quando movidos pelo Espírito Santo, são escrituras. Bem, sei que consideramos como escritura canonizada as obras padrão e também consideramos como escritura os discursos que ouvimos de nossos líderes e líderes da igreja na Conferência Geral. Você sabe o quanto você e eu aguardamos ansiosamente a Conferência Geral. Como seremos alimentados dessa vez? E eu realmente prestei atenção nisso. Há muita coisa lá, muitos ensinamentos inspirados, escritos inspirados. Quando fui chamado para ser presidente de missão, por exemplo, muitas pessoas me disseram: "Ah, você tem todas as suas ótimas histórias olímpicas para contar sobre treinar e trabalhar duro." Sim, quero dizer, eu poderia inseri-las aqui e ali, mas descobri que realmente não tinha. As escrituras são melhores. Elas foram escritas para nós. A razão pela qual temos as escrituras é para que possamos ser edificados e elevados. Podemos aplicá-las à nossa vida nos dias de hoje. E pensei que quanto mais eu me esforçasse, quanto mais diligente fosse em ajudar esses missionários a aplicar as escrituras em seu trabalho como missionários e depois em sua vida, isso lhes daria ferramentas e recursos que os abençoariam pelo resto da vida. Em vez de dizer: "Ei, lembra-se daquela vez em que o presidente Widmer disse que conseguia fazer 20 flexões de mão?" Certo. Simplesmente não dá conta do recado. E fiquei muito grato pelo fato de que, nos 4 anos anteriores ao meu chamado como presidente de missão, eu era professor do seminário de manhã cedo. Passei por todas as 4 obras padrão durante 4 anos. Pude fazer minha melhor imitação de Hank Smith e John Bythway. Falhei miseravelmente nisso, mas aprendi tanto que isso realmente me ajudou a me preparar para a missão que eu iria servir. Sou muito grato por isso. Quanto mais percebemos o quanto essas palavras são valiosas, mas temos de aplicá-las em nossa vida. Não podemos simplesmente ler porque devemos ler. Temos de aplicar o que lemos em nossa vida. Muitas vezes falhei. Li por obrigação. Outras vezes, li buscando e ansiando por respostas. Sei que quando recebi minha primeira entrevista, o Elder Ballard foi meu primeiro contato telefônico para uma entrevista sobre servir como líder de missão com minha esposa. Nós nos conhecemos em uma chamada pela internet. Estamos na Califórnia. Estávamos conversando com o Elder Ballard. Depois de conversarmos, ele disse: "Agora, não quero que você diga sim só porque está sentado à minha frente." Ele disse: "Quero que você realmente pense sobre isso, ore a respeito e me diga se este ano é bom para você sair e ir embora ou se o próximo ano é melhor. Essas são minhas 2 opções." Naquela noite, em meu estudo das Escrituras, li o relato do Salvador, chamando Pedro, Tiago, João e André para servirem com ele e se tornarem pescadores de homens. E, em cada caso, foi dito que eles deixaram suas redes imediatamente ou que as deixaram imediatamente. Aquela noite foi minha resposta: "Estou lendo isso porque é hora de ir agora, não de ir daqui a 1 ano." Imediatamente liguei para o Elder Ballard e disse: "Estou pronto. Este é o momento de ir. Sinto que recebi uma confirmação. Muitas vezes, quando buscamos respostas do Senhor, como você e eu sabemos, as respostas não vêm com uma voz. Às vezes, nem mesmo com uma impressão. Elas vêm quando abrimos nossas escrituras e lemos, pois podemos encontrar as respostas lá. Eu as encontrei literalmente naquela noite." Uau, você está certo. Como eu estava analisando isso antes de começarmos hoje, as escrituras são melhores. Elas são mais motivadoras do que um discurso motivacional que todos nós poderíamos escrever. Quero dizer, vejam o versículo 6 da seção 68. "Portanto, tenham bom ânimo, não temam. Eu, o Senhor, estou com vocês e estarei ao seu lado, e vocês darão testemunho de mim, Jesus Cristo, que sou filho do Deus vivo, que eu era, que eu sou e que estou por vir." John, quantas vezes já chamamos algo de caneta do céu? Isso é lindo.
Essa é uma daquelas escrituras que você torna sua amiga quando está em uma missão. Tivemos o Elder Bruce Hafen no podcast. Ele escreveu um capítulo inteiro em um livro sobre a promessa de que o Senhor estará com você. Penso em Moisés, sou de fala e língua lentas. O Senhor não diz, não, você é ótimo, você é incrível, você é especial. Ele apenas diz, eu estarei com você. Adoro isso, e bem aqui está tudo bem, porque estarei com você. E essa é a promessa da oração sacramental. Sempre tenha o Espírito dele com você. Esse é um ótimo versículo missionário. Eu estarei ao seu lado. Muito bem, eu aceito. Sim. Certo. Então você vai para o versículo 8. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura que exerce a autoridade a qual eu vos dei. Ela vem de mim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer missionário poderia ler isso. O que o Elder Holland diria? Se você não consegue se animar com isso, acho que não pode se animar. Peter, você mencionou algumas pessoas que vieram de contextos em que estavam se sacrificando muito para ir para a missão. Há alguma história que lhe vem à mente com esses versículos que acabamos de ler? Tive missionários que vieram de todas as circunstâncias diferentes. Lembro-me até hoje de um amigo querido, o belo e maravilhoso Elder Coata Bedaltis, que veio da nação insular de Kiribati. Parece Ti, mas o TI é pronunciado como um S, então é Kiribati. Ele veio e eu lhe perguntei, de onde você é? Acho que ele disse que a ilha era Apacito. Eu disse, bem, tenho meu computador aqui, deixe-me acessar o Google Earth. Mostre-me de onde você é. Dei uma olhada. Ele deu um zoom em um pequeno atol no Pacífico e eu disse, nossa, você mora lá? Ele disse, não. E apontou para outro lugarzinho minúsculo a quilômetros de distância dali e disse, é lá que eu moro. Eu disse, uau, quantas pessoas vivem em sua ilha? Ele olhou para mim, fez assim e começou a contar com os dedos. 1, 2, 3, 4. Finalmente, ele diz, acho que talvez 50. Eu disse, 50 pessoas. Uau! Como você encontrou o Evangelho? Falou sobre os missionários que serviam na outra ilha e que levavam o barco até a ilha dele. Uma história extraordinária. Seu inglês, quando ele chegou, não era nada bom. Quem sou eu para julgar, pois não conheço um segundo idioma, mas ele levou algum tempo. Seu inglês se tornou excelente, quero dizer, fantástico. Mas ele teve uma erupção na pele e disse, isso está me incomodando. E eu disse, bem, vá fazer um exame. Ele foi a um clínico geral que disse, bem, você precisa ir a um especialista. Mas ele nunca foi porque queria ser um missionário. Ele continuou servindo. Finalmente recebi um telefonema de seu companheiro e disse, presidente, estou no hospital com o Elder Bedaltis. Eu disse, ele está bem? Bem, ele tem hanseníase. Lembro-me de colocar minha mão sobre o telefone e dizer, Dona, o Elder Bedaltis tem hanseníase. Fomos correndo para o hospital. Ele foi colocado em quarentena, esse doce e maravilhoso Elder. Ele estava dormindo naquele momento. Tivemos de colocar um roupão e uma máscara. Entramos em um quarto, fechamos a porta, entramos no outro quarto e fechamos a porta. Dei um tapinha em seu ombro. Ele acordou, olhou para mim, colocou o lençol sobre a cabeça, começou a chorar e me disse, presidente, não me mande para casa, tenho que terminar minha missão. Olhei para ele e disse, prometo que não o mandarei para casa. E pensei comigo mesmo, será que acabei de mentir para o Elder Bedaltis porque não sei? Eu disse, o que posso fazer por você? Ele disse, você poderia me trazer meus manuais de inglês e minhas escrituras, por favor, e pregar meu evangelho. Eu disse, faremos isso. Nós lhe daremos tudo imediatamente. Agora sei um pouco mais sobre a lepra. Ela é altamente curável. Você toma um antibiótico por um longo período de tempo, por 1 ano, por exemplo, tomando um antibiótico triplo todos os dias, mas poucos dias depois de tomá-lo, ele não é contagioso. Seus companheiros só precisaram tomar um antibiótico uma vez porque não apresentaram sintomas. São necessários meses ou anos de exposição para contrair a hanseníase. Eu não sabia disso. Ela é muito, muito curável. A Organização Mundial da Saúde cobre todas as despesas para curar pessoas com hanseníase e ele conseguiu concluir sua missão.
Ele era uma pessoa de bom ânimo, ele estava sempre de bom humor, ele sabia por que estava lá, tenho mantido contato com ele, acabei de falar com ele há alguns meses, eu adoro tecnologia. Se ele pode ter acesso a um prédio da igreja que tenha Wi-Fi, então ele tem um telefone antigo que ele usa e começa a falar comigo e eu tenho a chance de vê-lo e eu simplesmente amo essa fé. Não me mande para casa, tenho que terminar minha missão. Ele nem sequer se preocupava com o problema de pele que tinha. Ele está se saindo muito bem agora. Incrível. Ele estava realmente aplicando as escrituras. Uau! Adoro histórias que me fazem pensar. Não tive nenhuma aprovação. Não posso me queixar. Ouça o que o garoto tem a dizer. Sua principal preocupação é não me mandar para casa. Não, oh não, eu tenho lepra. É não me mandar para casa. Saí do hospital com lágrimas nos olhos, muito grato por ter tido o privilégio de estar com alguém com uma fé tão grande. Isso fortaleceu minha fé, fez de mim uma pessoa melhor. Ainda faz. Isso me lembra do que falamos anteriormente. É sempre em 18h30, em algum lugar. Aqui está um garoto em uma ilha de 50 pessoas, que sai em uma missão. Ele poderia se identificar com esses primeiros missionários daqui. Vocês dois trabalham com a organização dos rapazes. Isso poderia ser invertido porque provavelmente há alguns rapazes ouvindo que tiveram de voltar para casa depois da missão. Isso também é um ato de fé quando o Senhor diz: não, você realmente vai voltar para casa. Senhor, por favor, não me mande para casa. Na verdade, eu vou. O Elder Holland compartilhou em uma pequena produção de vídeo sobre os missionários que enfrentam dificuldades. Por qualquer motivo, eles tiveram que voltar para casa mais cedo e ele os lembra. Vocês serviram sua missão. Vocês foram até lá. Você fez o que o Senhor lhe pediu para fazer. Você nunca precisa dizer a ninguém quanto tempo durou sua missão. Não há motivo para isso. Você não deve fazer isso. Digamos que eu tenha servido em uma missão. Servi ao Senhor. As missões vêm em muitas formas. Eu adoro isso. Na verdade, não categorizamos mais as missões. Missões de serviço, missões de proselitismo. Não. Uma missão é uma missão. Ponto final. Fim da discussão. Tenho muito respeito por aqueles que simplesmente têm o desejo de servir, independentemente de poderem ou não servir. Tudo o que importa é o desejo. Se você tem o desejo de servir, você é chamado. Eles são chamados. Eles servirão e serão um exemplo de alguma forma e abençoarão vidas de muitas e muitas maneiras. E esse é o seu missionário. É o desejo dele. Tudo girava em torno de seu desejo. Mesmo que o mandassem para casa por causa da lepra, por que você voltou para casa depois de sua missão? Eu era um leproso. Gosto muito de ligar para as famílias de seus companheiros. Seu treinador já tinha ido para casa. Lembro-me de ligar para a mãe dele. Ei, como vai você? Como está seu filho? Oh, ele está indo muito bem. Oh, isso é maravilhoso. Ei, então ele se lembra de ter servido com o Elder B? Ele disse que o amava. Ele o treinou. Ele também fez um trabalho maravilhoso. Ele tem hanseníase, que é o termo médico para lepra. Ela disse. Ah, é mesmo? Eu digo, é hanseníase. Você poderia pedir para ele ir ao médico, apenas diga a ele porque há um antibiótico. Eles podem lhe dar isso. Tenho certeza de que ele está bem. Ela disse, espere. Em que ano estamos? Essa é uma história louca. Quer dizer, tive de me reunir com o Departamento de Serviços de Saúde da Austrália para relatar isso. Perguntei se ele teria de voltar para casa. E ele disse, não vai. Temos experiência com isso. Ele só precisa tomar a medicação certa. Ele ficará bem. Ele pode ficar aqui, o que é uma grande bênção para todos. Se pularmos para o versículo 9, quero me concentrar na primeira estrofe, e aquele que crer e for batizado será salvo. Diz que aquele que não crer será condenado, mas quero me concentrar em crer. Às vezes não sabemos a relação entre fé e crença ou fé versus crença. A maioria de nós que está ouvindo isso tem fé em Jesus Cristo, tem fé que Ele é nosso Salvador, mas agora é hora de aplicar se acreditamos ou não que seu sacrifício expiatório, que o que Ele fez por nós realmente se aplica a mim pessoalmente. Como bispo, encontrei-me com jovens que talvez estivessem lutando contra um pecado ou uma transgressão, e eles disseram, será que posso ser perdoado? E eu respondo, você acha que isso se aplica a outras pessoas e não a você? Bem, sim, porque acho que o que fiz foi muito ruim. Não foi necessariamente, mas eles acharam que foi, e tivemos que ter uma boa conversa sobre
o que realmente significa acreditar em Jesus Cristo, acreditar na palavra dele, que o que ele pode fazer por você é real. E até que eles consigam entender isso, eles ainda se punem. Temos missionários no campo missionário e presidentes de missão como eu que se sentem como se eu realmente pertencesse a este lugar? Quero dizer, será que posso fazer isso? Não sei se posso. E temos de lançar nossas preocupações aos pés do Salvador. Ele vai nos curar. Ele nos ajudará. Mas às vezes é difícil, porque muitas vezes nos atrapalhamos. O primeiro livro sobre o Evangelho que li foi no ensino médio. Li Acreditando em Cristo, de Stephen Robinson. Ouça este pensamento dele. Muitas vezes pensamos que ter fé em Cristo significa acreditar em sua identidade como o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Mas acreditar na identidade de Jesus como Cristo é apenas a primeira metade. A outra metade é acreditar em sua capacidade, em seu poder de purificar e salvar, de tornar dignos filhos e filhas indignos. O irmão Robinson disse com frequência no livro que não se trata de acreditar nele, trata-se de acreditar nele. Eu acredito nele, mas será que acredito quando ele diz, sim, eu posso salvar você. Sim, eu o salvarei. Não sei quem foi que me disse quando eu disse, bem, não sei se isso é verdade. Eu disse, você é um pecador muito especial. Você é aquele que estava fora do reino. Ele disse, não é um pouco orgulhoso olhar para Jesus e dizer, eu sou seu único pecador. Você pode salvar todos os outros, mas não a mim. Eu nunca tinha visto isso como orgulho. Tive que acrescentar isso à minha lista de pecados, mas ser humilde o suficiente para perceber que infinito significa infinito. Pedro, você está falando sobre o versículo 9, aquele que crê e é batizado. Há uma crença seguida de uma ação, uma decisão. O Elder Bednar fala muito sobre agir com fé. Joseph Smith não perguntou qual era a igreja certa. Ele perguntou, a qual igreja devo me filiar? Isso significa que vou agir. Se você me der a resposta, eu agirei. Quem? Aquele que crê e é batizado. Acho que isso é ótimo, John. Sim, é ação. Porque o Senhor lhe daria uma resposta a uma oração, ou lhe daria uma resposta que ele sabe que você não vai cumprir. Não seria cruel da parte dele responder a essa oração, sabendo muito bem que você não vai agir? Não sei se existem, vocês podem me ajudar, pinturas padrão em todas as salas do Sumo Conselho, em todos os prédios da igreja, mas há uma que já vi em muitas salas do Sumo Conselho, e se chama a Grande Comissão. É o Cristo ressuscitado, de pé ali com todos os apóstolos dando algo muito próximo. Acho que no final de Mateus 68, versículo 8, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é batizá-los. Isso está bem ali em algumas religiões cristãs, o batismo. Você pode, se quiser. É dizer que você acredita, mas aqui está Jesus dizendo, não, vá batizá-los. John, você me fez pensar em uma história que o Elder Anderson compartilhou do presidente Hinckley, que a contou em 1973. O Elder Anderson disse que tinha acabado de voltar para casa de sua missão quando ouviu o presidente Hinckley contar essa história. Este é o Elder Anderson recontando a história naquela conferência. Ele está falando da conferência em que estava ouvindo o presidente Hinckley. O Elder Hinckley contou que conheceu um jovem oficial da Marinha da Ásia. O oficial não era cristão, mas durante o treinamento nos Estados Unidos, ele aprendeu sobre a igreja e foi batizado. Ele agora estava se preparando para voltar à sua terra natal. O presidente Hinckley lhe perguntou, seu povo não é cristão. O que acontecerá quando você voltar para casa como cristão e, mais especificamente, como cristão mórmon? O rosto do oficial ficou nublado e ele respondeu, minha família ficará desapontada. Quanto ao meu futuro e à minha carreira, todas as oportunidades podem me ser negadas. O presidente Hinckley perguntou, você está disposto a pagar um preço tão alto pelo evangelho?
Com os olhos escuros, umedecidos pelas lágrimas, ele respondeu com uma pergunta. É verdade, não é? O presidente Hinckley respondeu que sim, é verdade. Ao que o oficial respondeu. Então, o que mais importa? Esse é o versículo 9. Aquele que crê e é batizado. O que mais importa? John Pater, vamos continuar. Onde você quer parar agora? Versículo 25. Estou avançando um pouco. Bem no meio dele, fala sobre ensinar aos nossos filhos a doutrina do arrependimento, bem como a fé em Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma doutrina que talvez tenhamos, ao longo dos anos, especialmente quando crescemos, às vezes pensamos no processo de arrependimento como uma experiência ameaçadora e até negativa. Isso nos enche de medo, em vez de entusiasmo para nos arrependermos. Arrependimento. É o processo de tornar-se melhor. É a prática. É como praticar na academia. Estou tentando aprender uma rotina de barra horizontal, uma rotina de cavalo de pomel. Eu faço isso. Eu caio. Eu faço. Continuo. Mas minha forma é ruim. Faço de novo. Ainda cometo um erro. Faço de novo. Mas continuo tentando e continuo tentando e continuo tentando. Eventualmente, uau, acabei de fazer sem nenhum erro e espero poder repetir isso. Mas, novamente, cometo outro erro uma semana depois ou um mês depois. No final das contas, estou tentando me aperfeiçoar como atleta. O arrependimento é simplesmente esse processo de refinamento. É por isso, como John mencionou anteriormente, que a mesa do sacramento é aparafusada ao chão da capela. Ela não se move. Estamos lá toda semana para tomar o sacramento e dizer: ei, vou me levantar e tentar de novo. Vou me levantar e tentar de novo. O Pai Celestial diz: que bom para você. Estou muito feliz por você estar aqui. Continue tentando. Estou aqui com você. Estou ao seu lado e, se pudermos, de alguma forma, ensinar mais a nossos filhos sobre a beleza, a alegria e o entusiasmo do arrependimento, isso será sempre positivo. Tenho um PowerPoint em que a palavra arrependimento está em letras vermelhas, grandes e em negrito com um ponto de exclamação. Eu pergunto, e se você colocasse um emoji com isso? O que seria? Talvez um tipo de repreensão, mas depois procuramos no dicionário da Bíblia. Isso é ótimo, Hank. Quero agradecê-lo por me dizer que o dicionário da Bíblia é um tesouro. Você me ensinou algo que ele diz sobre milagres que eu nunca esquecerei, mas isso é arrependimento. A palavra grega da qual essa é uma tradução denota uma mudança de mente, uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. Isso é muito positivo. Uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. Isso não é uma repreensão, isso é muito positivo. Obrigado, Peter. Entenda a doutrina do arrependimento. Ao lado do versículo 25, escrevi os primeiros princípios porque temos o arrependimento, temos fé em Cristo, temos o dom do Espírito Santo. Às vezes pensamos em alguns deles como um processo. A fé em Jesus Cristo cresce ao longo de nossa vida, esperamos, mas às vezes achamos que o arrependimento é um evento. Não é bem assim. É um processo contínuo sobre o qual acabamos de falar toda semana. Então, às vezes pensamos no batismo. Bem, isso é um evento. Eu tinha 8 anos de idade. Eu fui para a água. Não, esse é o início do processo de nascer de novo. Quem nos ajuda com isso? O dom do Espírito Santo, que também é um processo. Não? Todos eles são uma coisa maravilhosa e contínua que nos leva para mais perto do Salvador. Isso me ajuda a pensar neles como um processo contínuo. O que vocês acham? Eu realmente gosto do fato de que você pode tornar isso positivo. Mais ou menos como o que Peter disse sobre malhar na academia. Tudo isso está nos levando a algum lugar. Estamos avançando com esse arrependimento. Como bispo, eu perguntaria aos jovens da ala: qual é o meu maior medo? Qual você acha que é o meu maior medo? Como seu bispo. As respostas eram as mais variadas. Eu disse: bem, deixe-me dizer qual é. É que você não se sentiria à vontade para falar comigo sobre qualquer coisa. Estou aqui para ajudá-lo. Só quero que você seja feliz. Tudo o que eu puder fazer por você é só me pedir. Lembro-me de estar voando para casa em uma sexta-feira à noite, depois de fazer um discurso em algum lugar. Recebi uma ligação no meu celular de um dos meus jovens maravilhosos. Bispo, preciso falar com você. Eu disse: ok, ótimo. Vejo você no domingo. Estou voltando para casa. Estarei lá. Ele disse: não, preciso falar com você. Como agora mesmo.
Bem, estou em um avião agora e vou. Desembarco por volta das 10h30 no aeroporto. Não chegarei em casa antes das 11h. Oh, isso é perfeito. O quê? Oh, isso é perfeito. Ah, está bem. Bem, me encontre na minha casa às 11h da noite. Estou ansioso para vê-lo. Isso seria ótimo. Ele veio e conversou comigo. Ele precisava falar comigo, então fiquei muito grato. Ele estava ansioso para vir e compartilhar comigo algumas dificuldades que estava tendo. Esse é um jovem maravilhoso. Ele se casou no templo e tem uma família. Tudo está ótimo. Nunca me esquecerei dessa experiência e de como fiquei grato por ele ter conseguido falar comigo e, às vezes, isso é tudo o que queremos. Você quer alguém que possa falar com você. Tive muitas experiências de escolha na missão, conversas ternas com missionários que realmente passaram por dificuldades. Eu os admiro muito pelo que eles conseguiram superar em suas vidas, de todas as formas diferentes, lutas físicas, lutas com desafios em suas vidas. Sou muito grato a eles e ao exemplo que deram para mim, e voltei para casa como uma pessoa muito melhor por causa deles, não por causa de nada que eu tenha feito. Minha tese de doutorado foi sobre relacionamentos de alta confiança. Uma história que sempre se destacou para mim e me ajudou a lembrar de recompensar a confissão voluntária. Peter falou sobre alguém que vem até você para confessar. O que você faz quando isso acontece? A história é a seguinte: Wernher von Braun, você provavelmente conhece esse nome da NASA. Ele estava em um programa de desenvolvimento de mísseis. Acho que se chamava Redstone. Algo aconteceu. Um desses testes sai do controle e quase acaba matando alguns civis. É claro que todo mundo procura saber o que deu errado. O que aconteceu? Um engenheiro de baixo escalão informou voluntariamente que provavelmente causou o curto-circuito. Foi um acidente. Acho que todo mundo está olhando. Ele vai ser demitido. Em vez disso, Von Braun envia ao homem uma garrafa de champanhe para celebrar esse momento. Perguntaram a ele o motivo e ele disse o seguinte: honestidade absoluta é algo que simplesmente não se pode dispensar em um trabalho de equipe tão difícil como o desenvolvimento de mísseis. O que ele estava dizendo a todos os outros? Honestidade absoluta. Eu adoro isso. Venha falar comigo. John, se ele mantiver isso escondido, quanto tempo levará para descobrir o que realmente aconteceu? Como pai, se eu quiser ensinar a doutrina do arrependimento, ou ajudar meus filhos a não apenas ensiná-los, mas ensiná-los a entender. Vocês perceberam isso no versículo 25? Uma coisa é aprender a trabalhar adequadamente com uma criança que está se arrependendo para recompensar esse tipo de humildade. Mais tarde, em 69 e 70, o Senhor lhes pediu que prestassem contas de sua administração. Quando pensamos em prestar contas, lembro-me de Dwight Eisenhower que, aparentemente, enquanto se preparava para a invasão no dia D, redigiu uma nota para o caso de não conseguirem chegar às praias da Normandia. Aparentemente, ele redigiu uma nota dizendo: se houver alguma culpa ou falha nessa tentativa, ela será exclusivamente minha. Quando disseram que foi um sucesso, aparentemente ele amassou o papel e o jogou no lixo, e seu assessor guardou o documento. Mas vivemos em uma época em que todos querem culpar outra pessoa por algo que deu errado. No entanto, os grandes líderes assumem a responsabilidade. Cometi tantos erros em minha vida que sou muito grato por ter um Salvador que perdoa e que pode me procurar para corrigir o que estava errado. Essa frase no versículo 25. Os pais devem ensinar seus filhos a entender a doutrina do arrependimento, da fé. Há uma diferença entre ensinar meus filhos, tentar ajudá-los a entender. Não tenho certeza de qual é essa diferença, mas há uma diferença. Parece um nível de não apenas saber o que a palavra significa, mas como ela realmente funciona. Pense agora no guia.
Para o vigor da juventude, trata-se de entender por que vivemos o Evangelho. Como diria o irmão Wilcox, este não é um livro de regras, é um livro de razões. Se você olhar para os jovens, como você faz tudo isso? Sua igreja os mantém muito ocupados. Bem, Jesus Cristo os ajudará. Esse é o título de um capítulo do livro. Você realmente vai sair da escola e ir para uma missão? Você não vai conseguir um emprego depois da escola. Por que isso? Bem, porque eu amo a Deus e amo o meu próximo. Vocês, como membros da igreja, não devem ver pornografia. Por que isso? O jovem pode então dizer, bem, porque quero andar na luz de Deus. Bem, você não se diverte como os outros garotos da escola. Você não bebe nem nada. Por que isso acontece? Bem, porque meu corpo é sagrado. Veja, todos esses títulos de capítulos da apostila são razões para viver o Evangelho. Não se trata de um talão de cheques de faça isso, faça aquilo. É entender por que vivemos de determinada maneira, porque isso trará bênçãos. Quanto mais nossos jovens entenderem isso, mais desejosos ficarão de viver o Evangelho. O elder Henlund disse em seu discurso na conferência que o Pai Celestial não quer que seus filhos façam o que é certo. Ele quer que eles escolham fazer o que é certo. E você não pode escolher a menos que tenha um entendimento de suas escolhas. Isso é ótimo. Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez eu pudesse escrever no versículo 25. Vou ensinar aos meus filhos o que é arrependimento, fé, batismo e o dom do Espírito Santo. Mas para entender, também vou ensiná-los por que isso é importante. Por que são importantes? As razões. Quando você está sozinho, não tem ninguém para lhe dizer o que fazer. Você tem de decidir por si mesmo, e é por isso que temos de ter testemunhos. É por isso que adoro o tema do sacerdócio aarônico. Desafiamos nossos rapazes a memorizar esse tema no segundo em que entram em seu quórum. No primeiro dia. Sou um filho amado de Deus. Ele tem uma obra para eu realizar com todo o meu coração, poder, mente e força. John e eu dizemos isso depois de cada oração de abertura, como um quórum de diáconos diz em um dia de sábado. Quando eles se reúnem como um quórum, recitamos isso de memória. Esse pode ser o único amigo que um jovem tem. A memorização desse tema, quando ele se encontra em uma situação desafiadora. Não posso fazer isso porque estou me preparando para me tornar um missionário diligente, um marido leal e um pai amoroso. Não posso fazer isso. Se você conseguir se lembrar e entender por que este Evangelho existe, porque ele nos faz felizes, então será mais fácil fazer as escolhas em momentos desafiadores. Já fracassei muitas vezes em minha vida. É por isso que sou grato pelo arrependimento, grato pelo Evangelho. Sou grato por essa chance que temos de fazer escolhas que nos aproximam de nosso Pai Celestial. Ao ler o versículo 25, posso sentir que alguns de nossos ouvintes estão com dor no coração porque ele diz que, como pais, devemos ensinar nossos filhos a entender esses primeiros princípios e ordenanças básicas do Evangelho, e se não o fizermos, o pecado recairá sobre a cabeça dos pais. Mas, John, isso não pode significar que se meus filhos não viverem o arrependimento, a fé, o batismo e o dom do Espírito Santo quando se tornarem adultos, que de alguma forma eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Quantos pais conhecemos, João, que dizem, se eu fosse um pai melhor, essa criança seria minha culpa? Se Lei e Sariá tivessem lido esse versículo, Certo? às vezes nós fizemos o possível para ensinar isso, mas como você disse, quando eles se tornam adultos, essa responsabilidade lentamente passa dos ombros de alguém para os ombros de outra pessoa quando eles saem. Felizmente, o Senhor os persegue incessantemente. Mas nós também temos promessas como pais. Eu estou dentro, como Naamã tive de mergulhar 7 vezes. Sou um mergulhador de 7 mergulhos. Estou totalmente envolvido com o Evangelho. Vou fazer o melhor que puder para vivê-lo da maneira que eu entendo. Vou tentar me arrepender toda vez que errar, e se eu fizer minha parte, temos a promessa de que o selamento, o vínculo que temos com nossos filhos, permanecerá se fizermos nossa parte. Vou exercer meu arbítrio para viver o Evangelho da melhor maneira que sei, e amo minha família, e vou fazer tudo o que puder por eles. E faço minha parte, e é isso que os pais podem fazer. Podemos apenas fazer nossa parte, fazer o melhor que pudermos.
O Pai Celestial entende tudo a nosso respeito, tudo o que nos influenciou ao longo de nossa vida, que influencia nosso comportamento, nossas pequenas peculiaridades, nossas tendências. Ele entende isso melhor do que nós. Tenho fé em um Pai Celestial perfeitamente amoroso e eterno. E você pode ficar quieto. Vai ficar tudo bem. John, quantas vezes já lembramos aos nossos ouvintes? Esses não são seus filhos, sua obra e sua glória. Sim, não se trata de seu trabalho e sua glória. Não, ele diz, é o meu trabalho e a minha glória. Sou capaz de fazer meu trabalho. Adoro essa frase. Acredite ou não, esse era meu filho antes de você. Sim. Ouvi o elder Gerald Lund uma vez. Ele juntou os punhos assim e disse que às vezes nos atacamos assim nos relacionamentos. Ele disse, não se esqueçam da dimensão vertical. Mosias 27. Quando o anjo chegou, ele disse, o povo e seu pai oraram por mim aqui. É como se dissesse, pai, alguns de seus filhos estão tendo problemas. O que o senhor vai fazer a respeito disso? Você pode fazer algo a respeito de seu filho, por favor? Sim, talvez esse versículo esteja dizendo que você precisa levar a sério seu papel de pai ou mãe. Ele precisa ser sua prioridade, mas isso não significa que as escolhas que seus filhos continuam a fazer ao longo da vida estejam de alguma forma ligadas à sua capacidade de ensinar. Quero perguntar algo a vocês dois. Como vocês aprenderam a orar no versículo 28? Ou como ensinam seus filhos a orar? Você se lembra de ter aprendido a orar quando era criança? Ensinem seus filhos a orar. Aposto que houve algumas orações antes de algumas apresentações olímpicas. Você está pronto para essa oração patética? Que tal esta? Pai Celestial, se eu conseguir fazer essa rotina com sucesso, se conseguirmos ganhar essa medalha de ouro, serei muito bom para o resto da minha vida. Desta vez, estou realmente falando sério. Sim, eu prometo. Eu confesso, sim, eu confesso. Já fiz orações com esse sentimento antes. Sim, eu quase diria Pai Celestial. O Senhor não quer que a igreja tenha esse sucesso? Sou membro. Não seria ótimo se eu ganhasse o ouro? Isso se torna centrado em mim, não é? Certo? Eu já fiz essas orações. Todos nós já fizemos essas orações para nos sairmos bem em uma prova na escola para a qual não nos preparamos. É apenas o homem natural, mas não é ótimo que pelo menos estejamos suplicando algo ao nosso Pai Celestial em vez de ignorá-lo? É um bom começo. Devemos orar por nossas colheitas. Nos dias de hoje, isso significa orar por seu emprego, significa orar por seus assuntos temporais e também por seus assuntos espirituais. É isso que o Senhor quer que façamos, que o incluamos em nossa vida. Ele quer que o incluamos em nossas vidas. Às vezes passo o meu dia e não o incluo como deveria. Não o incluo como deveria. John, acho que ele acabou de citar a moleque, não foi? Sim. Ele vai passar e dizer que você pode orar em seu armário e em seu campo. E porque todo esse pessoal zoramita estava pensando, não, você tem que entrar na fila. Você tem que ir um por vez. Além do Rameumpton, você tem de fazer essa oração e Alma e Amulek são muito específicos em seus ensinamentos. Bem, na verdade, você pode orar em qualquer lugar sobre seus campos, sobre seus rebanhos, sobre suas manadas, para que possa prosperar neles. Suas casas, suas terras. Quero dizer, ele estava realmente ensinando-os a orar, como você está dizendo. Despeje sua alma em armários e lugares secretos. Quero compartilhar com vocês uma história do presidente Eyring. Nunca me esqueci dela desde o dia em que a ouvi. Ele fala sobre um dos momentos em que seu pai o ensinou a orar. Vocês conhecem o pai do presidente Eyring, Henry Eyring. É assim que o presidente Eyring conta a história. Na tarde em que minha mãe morreu, fomos do hospital para o quarto da família. Ficamos sentados em silêncio na sala de estar escura por algum tempo. Papai pediu licença e foi para seu quarto. Ele ficou fora por alguns minutos. Quando voltou para a sala de estar, tinha um sorriso no rosto. Ele disse que estava preocupado com a mãe durante o tempo em que recolheu suas coisas do quarto do hospital
e agradeceu à equipe por ter sido tão gentil com ela. Ele pensou no fato de ela ter ido para o mundo espiritual poucos minutos depois de sua morte. Ele temia que ela se sentisse solitária se não houvesse ninguém para recebê-la. Ele foi até seu quarto para pedir ao Pai Celestial que mandasse alguém cumprimentar Mildred, sua esposa, e minha mãe. Ele disse que, em resposta à sua oração, foi informado de que sua mãe havia conhecido sua amada. Eu também sorri com isso. A vovó Eyring não era muito alta. Eu tinha uma imagem nítida dela correndo em meio à multidão, com suas pernas curtas movendo-se rapidamente em sua missão de encontrar minha mãe. Esta é a parte que quero que você ouça. Papai não pretendia naquele momento me ensinar sobre oração, mas o fez. Bonito. Versículo 28. Eles ensinam seus filhos a orar. Aí, John, você disse que Hank o ajudou a se apaixonar pelo dicionário da Bíblia. A definição de oração do dicionário bíblico é a melhor possível. O ato pelo qual a vontade do filho e a vontade do pai são postas em correspondência uma com a outra. Diz algo no sentido de que o propósito da oração não é mudar a vontade de Deus, mas garantir para nós e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que estão condicionadas ao nosso pedido. Muitas vezes, o que isso significa para mim é que estou pedindo a coisa errada, quando a resposta não vem, ou a bênção que eu esperava não vem, talvez eu não estivesse pedindo a coisa certa, e tenho de mudar o que peço naquele momento. Quando peço a coisa certa, o Pai Celestial diz: sabe, eu estava esperando que você me pedisse. Aqui está, eu queria dar essa bênção a você. Preciso que você me peça para descobrir se é disso que você precisa. Descubra por si mesmo, então a bênção virá. Às vezes, as respostas não vêm por um longo tempo. Às vezes, as respostas não vêm da maneira que queremos ou podem não vir da maneira que esperamos. É aí que tenho de estar disposto a aceitar a vontade do Senhor quando o alívio não vem, quando eu quero, quando as bênçãos vêm, quando elas não vêm. Tenho de ser humilde. Peter, quando olhei para o versículo 29, ele diz para observar o dia de sábado para santificá-lo. Como atleta olímpico, isso deve ter sido difícil. Como atleta olímpico, isso deve ter sido difícil. Sim, há desafios com relação ao dia do Senhor. Sempre houve. Não tenho sido perfeito nisso. Quando comecei a fazer ginástica, lembro que o bloco de domingo era dividido. Você tinha a reunião sacramental matinal, né? Hank não, mas eu me lembro de ir cedo para a reunião do sacerdócio e para a escola dominical. Vou lhe dizer que meu treinador só podia treinar aos domingos porque tinha um emprego. Meus pais me deixaram escolher. Eu era um garoto. Eu fazia ginástica entre as reuniões da igreja, mas depois recebi o sacerdócio. De repente, meu testemunho começou a construir meu próprio testemunho. Não meus pais, nem meus irmãos e irmãs. Não tínhamos mais exercícios aos domingos. Sempre fazíamos fila na frente deles antes e depois do treino. Começávamos e terminávamos o treino e ele dizia: a propósito, pessoal, na próxima semana vamos recomeçar os treinos aos domingos e acrescentar mais um treino aos domingos. Eu simplesmente, não sabia o que fazer. Sou diácono, recebi o sacerdócio. Tenho 12 anos e meio de idade e fui até o meu treinador e disse: não posso ir no domingo. Neste domingo você não pode. Não posso ir em nenhum domingo. Por quê? Bem, porque fui ordenado a santificar o dia de sábado. Eu simplesmente não quero fazer ginástica no sábado. Ele disse que você já fez isso antes. Isso é bobagem. Eu disse que sim, mas que isso não significava que estava certo. Agora, meu treinador é um dos melhores seres humanos do planeta. Ele se dedicava 100% aos seus atletas. É claro que ele esperava 100% de esforço em troca. Isso não funcionou. Ele disse: bem, não sei se posso continuar treinando você. Houve um período de algumas semanas em que fui expulso. Não estava na academia e não ia. Fiquei arrasado. Para mim, eu sabia que era a coisa certa a fazer. Isso é tudo para mim. Eu sabia que era a coisa certa a fazer. Meu técnico foi até minha casa, reuniu-se com meus pais e minha mãe e meu pai disseram: Malcolm, é ótimo que você esteja vindo aqui para conversar conosco, mas essa não foi nossa decisão. Essa é uma decisão do Peter e nós o apoiamos em qualquer decisão que ele tomar. Você terá de conversar com ele sobre isso. Finalmente olhei para ele e disse: não quero treinar aos domingos. E ele disse:
Tudo bem, treinaremos nos outros dias. Depois disso, isso nunca mais foi problema, mas eu queria ganhar meu descanso no sábado, então me exercitei muito, a ponto de haver um respeito mútuo. Meu técnico entendia o que significava comprometimento. Ele entendia o princípio do comprometimento. Isso era algo que ele conhecia. Quando ele percebeu que o compromisso era meu e não dos meus pais, acho que ele respeitou isso. Acho que ele tinha respeito por isso. Nunca tivemos problemas depois disso. Houve momentos em que eu viajava para o exterior e dizia: Ei, Peter, a competição começa na segunda-feira. Nós realmente deveríamos estar juntos como equipe no domingo para fazer um pequeno treino em equipe antes do início da competição. O que você acha disso? Ele me perguntou o que eu achava disso. Houve momentos em que eu disse: acho que seria bom para mim estar com a equipe. Eu estarei lá, estarei com a equipe. Muitas pessoas passam por lutas diferentes e têm sentimentos diferentes em relação a isso. Não tenho o direito de dizer que o que fiz foi certo. Se eu competi no domingo, eu competi. Minha primeira rodada de competição nas Olimpíadas foi em um domingo. Não tenho o direito de dizer que isso foi certo ou errado. Foi simplesmente a escolha que fiz. Conheço um jogador de futebol da BYU, não me lembro de seu nome, mas ele optou por não entrar na NFL porque não queria jogar no Dia do Senhor. Esse é um herói. Meu herói pessoal nos esportes é Eric Liddell, não porque seu nome soe como o de uma pessoa pequena, porque é isso que eu sou. Mas Eric Liddell, do filme Carruagens de Fogo, eu pesquisei e estudei sua biografia. Ele era um homem ainda melhor do que o retratado no filme. Quando lhe disseram: as eliminatórias são no domingo, ele disse: acho que não vou poder competir. Não foi toda essa luta que ele teve com o devo ou não devo. Aquela cena em que ele está no barco e está pensando se deve competir no sábado. Não. Ele simplesmente disse: então acho que não posso competir no domingo. Foi muito fácil para ele. Há muitas pessoas que foram grandes inspirações para mim. Temos diferentes maneiras de abordar as coisas. Fazemos o melhor que podemos. Sim, adorei como você disse que foi assim para mim. Sim. Sim. Ele disse: acredito que Deus me fez com um propósito, mas também me fez rápido e quando corro, sinto seu prazer. Não correr seria desprezá-lo. Posso citar o filme inteiro para vocês. Sim. Se você não assistiu ao filme recentemente, neste fim de semana, você precisa assistir a esse filme com sua família novamente. O melhor filme já feito. Eu ampliei uma pôster do filme e a emoldurei em uma tela em meu escritório em casa. Essa é uma ótima recomendação, John. Isaías capítulo 40, quando diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Peter, adorei quando você disse que essa era a minha escolha, porque outras pessoas terão de enfrentar essa mesma escolha. O resultado pode ser diferente. Já tive pais que me procuraram com essa mesma pergunta. Meu filho ou minha filha pratica esse ou aquele esporte. Eles fazem isso no dia do Senhor. Como você lida com isso? O que você faz? Eu digo que não tenho o direito de lhe dar essa resposta. Essa é uma escolha pessoal. Por favor, não coloque esse fardo em meus ombros. Temos de escolher como viveremos nossa vida e o que faremos, o que o Senhor espera de nós. Não tenho o direito de fazer essa escolha por qualquer outra pessoa. Eu adoro isso. O Salvador deu uma resposta tão surpreendente quando as pessoas perguntaram sobre o dia do Senhor. Disse: sim, façam o melhor que puderem, mas lembrem-se de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Foi feito para nos ajudar, nos servir e nos abençoar. Não é que devemos servir ao sábado. O Salvador colocou essas coisas em uma ordem de prioridade. Isso tem sido uma verdadeira bênção. Vou lhe dizer, do ponto de vista fisiológico, que bênção foi para mim não treinar no dia de sábado. Interessante. Fazer exercícios 5 dias por semana versus 6 dias por semana. Não há muita diferença. 6 contra 7 é uma diferença enorme, porque se você for todos os dias, não terá a chance de se recuperar. Você vai acabar com seu corpo. Eu adorava isso. Cheguei a um ponto em que meu treinador dizia, em um sábado, depois do treino, ele dizia: ok, pessoal, vamos esquecer a ginástica amanhã. Vou ficar com minha família. Voltaremos a nos encontrar na segunda-feira. Que ótima mensagem do meu treinador. Temos ótimos atletas no momento, membros da igreja que jogam no domingo. Estamos apoiando totalmente. Que são grandes exemplos em tantos aspectos de suas vidas que nossos rapazes deveriam se espelhar nas coisas boas que fazem pelos outros. Não julgaremos o irmão Taysom Hill ou o irmão Andy Reid.
e aqueles que os apoiam pelo fato de assistirem ao Wright. Nós não vamos julgá-los também. Desculpe-me, mas hoje vou assistir o irmão fulano de tal em seu trabalho. John, tenho que apoiar o irmão Hill. Fui seu professor de Novo Testamento. Eu lhe ensinei tudo o que ele sabe sobre milagres. Ele realizou alguns no campo, não foi? Talvez você já tenha visto David Nixon na Universidade Brigham Young, nação de Desporte. A irmã mais nova de David Nixon. Emily Nixon casou-se com Taysom Hill e Emily ganhou um livro de Mormon. Acho que de mim. Tudo certo. E quanto a isso? Descobriremos se eles estão ouvindo. Uau, vocês podem levar o crédito por todos esses prêmios esportivos. Peter, antes de deixá-lo ir, quando John nos conectou, você estava dizendo, não sei se conseguiria fazer essas sessões muito bem. O que você fez incrivelmente bem. Muito bem. Vimos o título da lição. Você faz parte de uma porcentagem muito, muito pequena de seres humanos que ganharam uma medalha de ouro. Não sei quão menor é a porcentagem, digamos, de 2 medalhas de ouro. Uma medalha de prata. E uma prata. No entanto, o Senhor chama o Evangelho de riquezas da eternidade. Estou interessado em saber como um vencedor da medalha de ouro olímpica vê as riquezas da eternidade. Bem, não posso descrevê-las porque não experimentei as riquezas da eternidade. Tenho um testemunho de que o Pai Celestial tem reservado para nós, se guardarmos nossos convênios e permanecermos no caminho do convênio, é algo que está além da compreensão. É tão alegre, glorioso e maravilhoso. Isso está além da compreensão, mas sei o que é ser um medalhista de ouro olímpico. É incrível. Foi uma sensação incrível estar na tribuna da vitória com meus companheiros de equipe. Chorei na tribuna da vitória quando tocaram nosso hino. Percebi que tinha vivido um sonho com esses 5 outros seres humanos incríveis com quem treinei, e achei isso muito especial. Foi uma experiência incrivelmente única e maravilhosa. Não chega nem perto da vida eterna e da exaltação, pelo menos pelo meu testemunho, é que não chega nem perto. Que se todo o trabalho que passei na academia, se valeu a pena ter essa experiência na arquibancada da vitória, por exemplo, bem, então acho que tentar seguir o caminho do convênio é ainda melhor, ainda mais importante. Falhei muitas vezes, mas sou grato por ter um Salvador que perdoa, um Pai Celestial que perdoa, sou grato pelo que meu Salvador fez por mim. Ao refletir sobre essa discussão que estamos tendo nos últimos tempos, tenho um querido amigo, Brian Andre, que é diretor do Instituto no sul da Califórnia e estava em minha estaca. Servi com ele em muitas funções. Eu conheço o Brian. Eu o amo. Ele é uma ótima pessoa. Brian me lembrou disso. Ele diz que há 2 offs no título da igreja. É a Igreja de Jesus Cristo. É dos santos dos últimos dias. Não pertencemos à igreja tanto quanto pertencemos a Jesus Cristo. Isso é realmente sobre ele. Ser seu discípulo. Sei que as riquezas da eternidade estão à disposição de cada um dos filhos do Pai Celestial. Minha esperança e minha oração é que eu possa viver uma vida de tal forma que possa ouvir as palavras bem feito, servo bom e fiel. Sou grato pelo arrependimento. Sou grato por meu Salvador. Sei que seu evangelho é real. John, obrigado por encontrar Peter Vidmar. Não era eu. Que bênção! Que voz única ter você compartilhando esse último testemunho que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem. O que é isso? As coisas que Deus preparou para eles. Sim, Mesmo além das medalhas de ouro e prata, é muito importante para você vir aqui e nos dar essa perspectiva. Muito obrigado. sim, é verdade. Grato por passar um tempo com vocês dois, com 2 dos meus heróis. Obrigado a vocês. O último versículo das sessões desta lição, Doutrina e Convênios 70, versículo 18. Eu, o Senhor, sou misericordioso. Eu, o Senhor, sou misericordioso. Acho que todo ouvinte precisa ouvir isso. Sim, obrigado por fechar isso com um laço como esse, Hank. Eu, o Senhor, sou misericordioso. Se há uma coisa que queremos que as pessoas saiam daqui, é que Ele ama você. Ele quer ajudar você. Peter, obrigado por estar conosco hoje. Muito obrigado. Que privilégio. Nós nos divertimos muito. John,
você terá que continuar sendo amigo dele para que ele possa voltar. Certo? Muito bem. Aceito essa tarefa. Sacrifícios devem ser feitos, John. Esse será um dos seus. Queremos agradecer a Peter Vidmar por estar conosco hoje. Queremos agradecer a Shannon Sorensen, nossa produtora executiva, nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Em cada episódio, lembramos de nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Vamos seguir em frente. Estamos nos aproximando cada vez mais, John, da visão. A visão está chegando. Sim, temos uma lição antes dessa e, em seguida, a próxima sobre Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.